E aí, pessoal, tudo legal? Tudo certo com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa. Agora nós estamos na aula número 156, certo? Muito bem, vamos a alguns avisos bem importantes para a nossa aula. Lembre-se então de fazer as atividades do Google Classroom. Você já fez as atividades de hoje? Espero que sim, tá? Porque se deixar para depois, às vezes a gente esquece, né? Após a aula, se você ainda não fez, por favor, corre lá e faz as suas atividades. O que mais? Participe das videoaulas com os seus professores. Quem não tem acesso, por gentileza, retire as suas atividades no seu colégio, tá bom? Não deixe de fazer, participe. E agora eu quero falar para você sobre uma convidada aqui da nossa aula. Tudo bem, Elaine? Então, a Elaine vai fazer, então, a interpretação de Libras, né? Vai nos ajudar aqui a seguir, né? A aula acontecer, beleza? Vamos lá? Vamos conhecer, então, os nossos objetivos para a nossa aula de hoje? Vamos ver, então. Hoje o nosso gênero textual é o gênero notícia, então nós vamos fazer a leitura desse gênero, identificar o tema presente, então, dentro deste texto. Vamos localizar as informações explícitas, que são aquelas de fácil localização. Então, faça a leitura, retire um dado ali muito tranquilo. Que mais? Vamos também compreender o efeito de sentido gerado pelo uso de palavras e também pelo uso de algumas expressões dentro do nosso texto. E os conteúdos, o nosso gênero textual, notícia. Então, prioritariamente, vamos falar sobre ele hoje. Legal? Então, observe aqui a nossa notícia. Nós temos aqui uma manchete ou título, podemos chamar das duas formas, tá? Então, lembre lá que está mais destacado, às vezes em negrito, né? A maioria das vezes em negrito, para ser mais chamativo. Olha lá, então, qual é a nossa manchete. Professores, alunos e voluntários dão vida e cor ao muro da escola João Neves Pereira. Certo? Então, a nossa manchete, o nosso título. Olha a data. Toda notícia ela possui uma data, certo? Seja ela impressa ou online, esteja em um site, em um portal de notícias. Neste caso, foi sexta-feira, dia 17 de novembro de 2017, beleza? E, às vezes, na maioria das vezes, ela vem acompanhada, nessa notícia, ela vem acompanhada por um outro gênero. Nesse caso, uma foto, beleza? Foto também é gênero textual, lembram disso? Né? Então, a parte verbal, que é a parte escrita, é texto, e a parte não verbal também é um tipo de texto. É uma forma, né, que nós temos dos nossos textos e traz várias mensagens, informações, como tudo, né, que está escrito. Beleza? Continuando aqui. Então, nós temos aqui, né, o nosso primeiro parágrafo. Ontem, os professores, alunos e voluntários da comunidade realizaram um bonito trabalho nos muros da escola João Neves Pereira. Imagens representando a diversidade cultural foram pintadas nas paredes, trazendo vida e cor ao muro que antes era cinza e sem graça. A ação faz parte do projeto Diversidade Cultural à Cara do Brasil, desenvolvido na escola em celebração à Semana da Consciência Negra. O objetivo é mostrar aos alunos e a toda a comunidade em geral a miscigenação racial e cultural do nosso povo, passando a mensagem do quão rica é a nossa cultura e de como devemos respeitar a todos. Legal, né, pessoal? Interessante, então, sobre o trabalho ali desenvolvido dentro de uma escola, né? Então, uma pintura ali, celebrando ali a Semana da Consciência Negra. Então, essa notícia, ela traz este fato, alguma coisa relacionada a isso, beleza? Vamos prosseguir? Primeiramente, um quiz. Vejamos, então, o que está sendo perguntado. A notícia lida, ela apresenta o quê, pessoal? Vamos ver? Ela apresenta manchete, subtítulo, imagem e gráfico. Observem se tem todos esses componentes. Eu acho que gráfico não foi apresentado, que eu lembre, pelo menos, tá? Manchete, data, foto, lead, corpo do texto. Opa, pode ser que sim. Vamos só conferir as demais alternativas. Manchete, data, lead, personagem. Personagens? Opa, será que é uma história?
não parece, né? É uma notícia, então acho que não tem personagem. Conclusão. Também estranho, né? A forma como nós chamamos aquela parte do texto, não chamamos de conclusão dentro da notícia, tá? Letra D, manchete, data, narrador e desfecho. Opa, tem narrador? Narrador aqui eu acho que também não, né? É próprio de textos literários, a notícia não é um texto literário, né? Da esfera literária, então acho que não. Eu acho que a resposta que melhor define aqui, né? O que a notícia apresenta está na letra B. Só vamos conferir se está certo. Vamos ver? Letra B. Então, manchete, data, foto, tinha tudo isso. Lead, o que é o lead? Lead é o primeiro parágrafo, né, que traz as principais informações, e o corpo do texto, ou seja, aquilo que tem de informações principais dentro do nosso texto, né, o complemento do que foi dito inicialmente. Beleza? Então, seguindo aqui, agora a nossa primeira atividade, atividade número 1. Leia o trecho e responda para mim. Que fato ou qual fato originou a notícia? Já voltamos. E aí, qual fato então originou a nossa notícia? Você descobriu? Vamos ver? Então, foi exatamente a ação de professores, voluntários e alunos de pintar os muros da escola com o tema diversidade cultural. Então, esse foi o fato gerador, né, que gerou a nossa notícia. Beleza? Lembre que notícia tem principalmente o fato. A reportagem ela traz uma mistura, às vezes, de fato com opinião, mas a predominância da notícia é sempre relacionada a um fato, beleza? Fato é informação concreta, verdadeira, que não se altera. Não é o pensamento das pessoas, né? Que seria a opinião, tá? Agora, a segunda atividade. Eu peço para você fazer a leitura, né, do nosso trecho aqui e responder o seguinte: por que os professores, os alunos e voluntários realizaram essa ação? Já retornamos.
E aí, você observou, pessoal? Você, na sua casa, analisou o trecho, percebeu? Vamos ver se está correto? Então, esta ação ela faz parte do projeto Diversidade Cultural A Cara do Brasil, tá? Desenvolvido na escola em celebração à Semana da Consciência Negra. Então, é bem importante, né, nós termos consciência em relação a tudo o que ocorre, né, em relação aos nossos povos, né, a nossa tradição, enfim, todo o conhecimento que envolve a nossa cultura, tá bom? Os indígenas, o povo afrodescendente, enfim. Depois nós vamos saber umas informações sobre a Semana da Consciência Negra, tá? Já vamos lá. Vamos seguir então? Então vamos fazer essa contextualização aqui. Observe aqui comigo, pessoal, né? Então o Dia da Consciência Negra, tá? Ele é comemorado no dia 20 de novembro, certo? Em todo o território nacional. Em alguns locais, por exemplo, é feriado, até na cidade, né? Mas na maioria das cidades paranaenses acredito que não seja feriado, tá? A data ela faz referência ao dia da morte de Zumbi dos Palmares, um dos maiores líderes negros do Brasil, que lutou para a libertação do seu povo e contra a escravidão. Então, agora a gente sabe por quê, né? Que é celebrado no dia 20 de novembro, se você ainda não sabia, né? Talvez alguns de vocês já soubessem, né, desta informação. Agora a terceira atividade. Vamos observar aqui então, releia a manchete e responda. Quais poderiam ser os sentidos possíveis do trecho "Dão vida e cor ao muro"? Já voltamos. Legal, pessoal. E aí, você conseguiu responder, então, a perguntinha que eu fiz para vocês? Vamos ver, então. Quais, então, os sentidos possíveis do trecho "Dão vida e cor ao muro"? Vamos conferir? Então, é uma sugestão aqui do professor, né? Você pode ter colocado um pouquinho diferente. Olha lá. Então, o trecho "vida e cor", ele pode ter o sentido de tornar colorido o muro, ou ainda de mostrar pessoas de várias cores e etnias. Então, como nós falamos, né?
dessa miscigenação, dessas diferenças, né, de cores, né, de características. Todos somos pessoas ali importantes, né, na formação do nosso querido Brasil. Então, essa diversidade que torna o nosso povo lindo, né? Então, nosso povo, ele é bem diverso, né? Então, muito legal, né? Algumas pessoas fazem umas brincadeirinhas aí com outras culturas, não é legal, né, pessoal? Mas nós temos aqui pessoas, assim, maravilhosas aí, que têm características muito marcantes, né? Como o povo afro, por exemplo, né? Os indígenas, né? Todas as culturas, elas são importantes, né? Mas na nossa aula nós estamos falando principalmente das diversidades, né? Dessa diferença aí que existe e que é importante que ela realmente exista, tá? E possamos valorizar cada um e respeitar, tá? Muito bem. Vamos pensar juntos, tá? O que podemos ver nessa imagem? Então, vamos fazer a leitura aqui da parte não verbal, né? Tem algumas coisas também escritas, né? Também dentro da própria imagem. Então, diversidade cultural, a diferença nos enriquece, o respeito nos une. Então, podemos observar o seguinte aqui, ó. Então, um muro pintado, que tem ali ilustração de crianças de diferentes etnias. Então, observe ali, né, os rostos ali, né? Como elas se vestem, né? Tudo um pouquinho diferente, né? Diverso e interessante. E também temos a frase, a diferença nos enriquece, o respeito nos une. Então, principalmente respeito, bem importante, tá? Atividade número 4. Então, observe a imagem, tá? E responda. Qual é a relação da imagem com a proposta da escola para a comemoração da Consciência Negra? Dessa Semana da Consciência Negra? Já retornamos. Certo, pessoal. E aí, descobriram a resposta? Conseguiram? Espero que sim. Vamos conferir então, juntos aqui. Então, qual que era a importância disso, né? Pretendia então mostrar aos alunos e à comunidade em geral a miscigenação racial e cultural do nosso povo, como a gente já falou anteriormente, né? Então, questão das diferenças
e isso torna o nosso povo tão diverso, tão diferente, né, que a gente precisa compreender, né, as características de cada um, não como ruins, né, mas como algo bom, né, e que nos faz crescer, né, como ser humanos, entender cada característica, cada movimento ali, né, das culturas também, né, como importantes, beleza? E agora o nosso quiz, observe a perguntinha, leia a manchete, né? Então, professores, alunos e voluntários dão vida e cor ao muro da escola João Neves Pereira, tá? Nessa manchete, na manchete, o verbo foi utilizado no presente para o quê, pessoal? Para sugerir uma ordem a ser cumprida. Será que está sugerindo uma ordem? Acho que não, né? Está no imperativo? Não, né? Letra B. Busca informar uma ação futura? Futuro, acho que não, hein? Não tem um verbo no tempo futuro, não. Letra C. Incentivar a participação de todos? Mais ou menos, pode ser até, né? Vamos ver. A última alternativa. Sugerir a ideia de atualidade à informação. Opa, uma notícia, então o verbo foi utilizado no presente. O presente não é algo atual? É, né, pessoal? Então, eu acho que é letra D. Vamos ver se está certo? Letra D. Muito bem, correto. Então, a resposta que o professor colocou aqui, né? E vocês descobriram? Espero que tenha acertado sim, tá? Então, vamos fazer o resumo da nossa aula. Beleza, pessoal? Então, o que nós fizemos, então, durante a aula de hoje? Lemos o nosso gênero textual notícia, tá? Então, fizemos a leitura da parte verbal também, né? Presente nela. Reconhecemos o conteúdo temático, então o tema trabalhado ali sobre as diferenças, né? Entre as etnias, a miscigenação, bem importante. Compreendemos, então, o efeito de sentido, né? Gerados pelo uso de palavras e expressões ali dentro do nosso texto, né? Então, é bem importante prestar atenção em cada um dos termos, porque uma palavrinha que escape nós podemos às vezes perder, né, uma informação bem importante ali dentro do texto, beleza? Então, muito obrigado, agradeço a todos que estiveram aqui comigo, né, participaram dessa aula, espero que tenham aprendido algo, revisem os slides, tá bom? Façam as perguntinhas, respondam, e assim nós seguimos o nosso estudo aqui no Aula Paraná. Muito obrigado, até a próxima.